se resolve modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus próprios enobrecimentos. Tudo se altera e governa. As mínimas coisas fazem-se complicadas. O ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Obrigado. Será que tem a ver com o que a gente está estudando? Com o que a gente... Prece ou é acaso? Existe o acaso? A gente fala tanto de Deus, tem acaso? Né? Será que essa ideia de que nós somos filhos dele é acaso? O nosso corpo é acaso? Os bilhões de células que funcionam de forma integrada e matematicamente perfeitas têm acaso? Já contei para vocês a pesquisa que foi feita sobre a célula, não contei? Não para todos? Então, rapidinho, né? Só para a gente trazer essa ideia, porque a gente coloca essa ideia de Deus não só na questão 1 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: o que é Deus? Logo a primeira. Mas a gente traz isso também nos 5 princípios básicos da doutrina. Não é isso? Recapitulando, qual que é o primeiro? Falaram tão bonitinho semana passada. Fé em Deus. Deus, né, o primeiro. Depois, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Não é isso? Então, houve um estudo de físicos teóricos para se tentar verificar a possibilidade de uma única célula do corpo físico se formar ao acaso em milênios de evolução. Então, os teóricos Igor e Krishna Bogdanov fizeram esse estudo, e a doutora Marlene Nobre, já falecida, que fora presidente da AME Brasil, ela traz isso em um dos seus livros, um relato em que ela levanta a bandeira pró-vida, né? Então ela traz algumas considerações aí sobre a importância do respeito ao feto, né? Então ela trabalhava muito essa parte da bioética espírita, então ela trazia essa ideia de que Deus está presente em tudo e nas mínimas coisas, inclusive em uma única célula. Então esse estudo foi feito para verificar a possibilidade de uma célula se formar ao longo de milhares de anos. E aí verificou-se que uma célula, para funcionar, precisa de 2.000 enzimas específicas. Okay? 20 aminoácidos, 2.000 enzimas específicas. E aí verificou-se a possibilidade de se fazer esse estudo considerando somente metade dessas enzimas, 1.000 enzimas. Né? Então, seria possível uma célula, ao longo de uma evolução casuística, que a gente chamaria, né? Algo pautado na natureza, porque às vezes a ciência não tem resposta, fala a natureza. E esse estudo constatou que a possibilidade de uma única célula se formar ao acaso era da ordem de 1 para 10 elevado a 1.000 eventos. Ou seja, uma impossibilidade científica comprovada de que não é possível. Imaginem a formação do nosso corpo, tal como ele se apresenta, com esses bilhões de células, com os funcionamentos de todos os sistemas e órgãos de uma maneira tão perfeita. Não é? Então aí a gente começa a entender, puxa, tem muito sentido a gente trazer para a doutrina essa ideia de que nós tivemos um início. Né? Quando a gente coloca os atributos de Deus, então a gente pega lá a questão 13 do Livro dos Espíritos. A gente vai ver que Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é imutável, Deus é todo-poderoso, Deus é soberanamente justo e bom. Quando a gente pensa nessa ideia de Deus eterno, difere de nós, porque quando a gente estuda esse conceito, é algo que para nós ainda é difícil compreender, porque é algo que não teve começo e nem fim, nem terá fim.
né? Essa ideia do Deus eterno. Então ele não teve um começo, porque se tivesse um começo, alguém teria criado, né? Então a ideia dessa eternidade para nós ainda é um pouco abstrata e só com a nossa evolução para que a gente vá gradativamente compreendendo um pouco mais sobre esses mistérios ou essa mística divina. Mas quando a gente pensa no espírito, que é a criatura, a gente já traz o conceito de imortalidade, diferenciando de eternidade. Eternidade podemos até entender, se dissermos que é só no sentido de não ter fim, ok. Mas quando a gente vê o conceito relacionado ao Pai, é que não teve nem início e nem fim, e nem terá fim. Quanto a nós, somos imortais, então não temos fim. Seguimos adiante. Então, como, né, vislumbrar essa ideia de um espírito que é imortal, sem ter sido criado por algo muito maior do que isso, né? Então a gente tem vários estudos científicos que vão mostrando para a gente, não é o tema, mas é só para a gente deixar bem claro que nós falamos de Deus no sentido da religiosidade e precisamos de alguma forma trazê-lo mais para dentro de nós, para nós conseguirmos termos mais resignação, aquela aceitação do coração. A resignação é a aceitação do coração ante algumas circunstâncias que nós nos deparamos, que são as nossas provas, os nossos desafios, às vezes algumas expiações, que são aquelas consequências negativas em virtude de ações anteriormente negativas e que às vezes não entendemos e muitas vezes a criatura se revolta. É nessa revolta que a criatura se perde. Então, quando a gente pensa num Deus que é todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós vamos nos remeter à ideia de que, de fato, nada acontece sem a permissão dele. A gente fala, puxa, mas as guerras acontecendo, mas isso não é da vontade dele que aconteça. Mas Jesus já havia asseverado que os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem o escândalo advier. Que são todos esses malefícios morais que a própria humanidade acaba causando. Então muitas coisas acabam tendo que se cumprir para que haja um cumprimento da lei de ação e reação, ou causa e efeito, em determinadas circunstâncias. Mas a nossa resignação, a nossa confiança irrestrita, né, aquele sentimento de que Ele está por nós, conosco e nos ama infinita e incondicionalmente, é o mais importante nesse sentido do nosso estudo. Porque o conhecimento por si só, desconectado dessa ideia, não nos religa a ele. E o objetivo da doutrina a gente estudou. É exatamente facilitar esse nosso reencontro com ele por meio da nossa autorrenovação. Tem sentido isso? Né? Então a gente tem que entender por que estamos estudando a doutrina espírita. Porque é um caminho que nos aproxima de Deus. Bom, mas como eu me aproximo de Deus? Vivenciando a lei dele, a lei divina ou natural. E como eu faço isso? Conhecendo a minha própria natureza, que é amor. Então eu vou entender que aquilo que eu passo a pensar, vibrar, falar, agir em consonância a esta lei, me aproxima dele. E tudo aquilo que é contrário a isso me afasta dele. E o nosso processo de depuração espiritual, que vai acontecendo na medida em que a nossa alma se melhora, o envoltório da alma, que é o perispírito, também vai se sutilizando. E os espíritos vão ascendendo nessa escada evolutiva na medida em que estas virtudes vão sendo conquistadas, internalizadas, vivenciadas, e a partir desta vivência, em conformidade com a nossa própria essência amorosa, permite essa sutilização do corpo espiritual. E, por consequência, a iluminação do espírito. Então, o processo de iluminação do espírito não se dá pela meditação. Então, eu
eu vou alcançar a meditação por meio, a iluminação por meio da meditação. A meditação vai ser o quê? Um bom canal para que eu possa me autocentrar, me reorganizar enquanto espírito, avaliar como eu estou em conformidade ou desconformidade com esta lei e trabalhar um equilíbrio e modificações salutares para a minha vida. Mas esse samadhi que a gente aprende no hinduísmo não vai ser por si só, né, a meditação que vai nos alcançar. Então, cada religião vai trazer de uma forma, mas na essência estamos todos, enquanto criaturas humanas, caminhando para ele. Tudo bem? Bom, isso a gente comentou por conta da mensagem que veio frisar para nós essa nossa vontade de nos melhorarmos enquanto espíritos, para assim evoluir e progredir. Mas voltando à nossa conversa inicial, que eram as dúvidas que vocês tiveram, eventualmente, ou não, na leitura que foi feita. Alguma? Fale agora ou nos próximos segundos. Oi. Desculpa. Tudo que a gente for interpretar de uma maneira literal, a gente pode não interpretar adequadamente. A própria doutrina, quando nós estudamos aqui a lei de adoração, essa palavra já está contida dentro dessa divisão didática da lei divina que a gente fez, a gente vai passar por ela novamente. Mas o que é esse adorar a Deus? É buscar elevar o nosso pensamento para que a nossa alma se aproxime dele. Então, quando a gente fala em adorar a Deus, nós estamos procurando cumprir a sua lei. Então, na medida em que nós praticamos aquela máxima do amar ao próximo como a si mesmo, então a partir do movimento em que eu me amo, eu consigo amar o próximo, e amando o próximo, eu estou amando a Deus também. Então, nesse sentido, a palavra adorar, ela é muito saudável. Agora, em outros, a gente precisa tomar um certo cuidado para que não haja nenhum tipo de fanatismo ou então algo que ingesse o nosso olhar para a religiosidade. Você tem um exemplo mais específico sobre isso? Tá, certo. Só pode adorar a Deus. Então, tudo é o sentido. Eu prefiro amar a Deus do que adorar a Deus. Então, tudo é a terminologia que a gente pode utilizar, não é? Agora, tudo que é muito, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, eu acho que o que não pode é a gente fazer mal para o outro, a gente se prejudicar, a gente se maltratar, a gente, né, incorrer em desvirtuamentos da lei dele. Isso que é o equivocado. Numa situação assim, o que a gente tem que fazer é não discutir, não entrar em embates, não querer considerar a religião que a gente segue, seja qual for, a certa, do outro errada. A melhor coisa é sair, porque às vezes a pessoa está muito autocentrada naquele ponto de vista e de tal forma que um ponto de vista diferente pode torná-la seu inimigo, ela se torna inimigo de alguém por conta disso. Né? Então um torce para o Palmeiras, outro torce para o Corinthians. Tá bom. Mas ninguém precisa ser inimigo. Certo? Eu respeito a sua escolha, você respeita a minha escolha e tá tudo bem. O problema é quando o fato de alguém seguir um caminho se torna inimigo do outro. A mesma coisa que acontece na religião, na política, e a gente tem que, olha, sair de fininho dessas situações aí. O que mais, gente? Vamos lá. Da leitura feita, dúvidas? Oi.
Tá no material de vocês, certo? Todos leram? Material que foi enviado pelo Anderson. Na lei de adoração a gente fala alguma coisa sobre isso. No livro dos Espíritos, a dúvida relativa aos sacrifícios. Vamos lá. Qual foi a dúvida? Hum. Isso. Uhum. Uma boa pergunta. Então, o que acontece? Deus, que é onisciente, onipresente... Oi? Ela falava sobre a questão dos sacrifícios. Então, praticamente todos os povos da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, o povo hebreu era o único à época monoteísta e foi por isso que Jesus vem no povo hebreu, porque já havia feito ali já havia uma sementeira, já havia uma preparação para que esta lei de amor pudesse, de alguma forma, vingar, pudesse avançar no tempo e chegar aonde chegou. Então, a ideia do monoteísmo é extremamente importante para que a gente compreenda Deus e que a gente compreenda a doutrina espírita. Mas muitos e muitos e muitos povos, e provavelmente nós já migramos por épocas em que o politeísmo existia. E juntamente disso, uma ideia imperfeita acerca da divindade. E havia também o chamado temor a Deus, porque muitas vezes os aspectos da natureza, principalmente aqueles que eram bastante drásticos, como vendavais, como enchentes, como tudo aquilo que vinha, né, trovões, e não se tinha uma explicação, atribuía-se a deuses. Então é o Deus do fogo, é o Deus do mar, o Deus... Então foi assim, se estabelecendo vários deuses para esses fenômenos. E o que acontece? Pelo fato da criatura entender que havia um poder superior, e pelo fato também de nós, enquanto espíritos, quando criados, já nascemos com essa ideia intuitiva de Deus, ainda não tão bem compreendida, mas intuitiva, levava a humanidade a se remeter a algo que estava acima dela. E por isso se faziam sacrifícios, ou para acalmar as pestes, as enchentes, as tempestades e assim por diante. E esses sacrifícios muitas vezes envolviam animais, envolviam pessoas. E a pergunta que se faz, as perguntas, né, acerca disso no Livro dos Espíritos, é sobre a responsabilidade disso. Porque a gente sabe que nada que venha a maltratar é adequado, é agradável aos olhos do Pai. Então você não precisa sacrificar um animal, muito menos um ser humano, para você ser agradável a Deus. O que nos fará ser agradável a Ele é justamente compreender a sua lei e vivenciá-la. Ok? Então era o que? A ignorância da humanidade. No sentido do desconhecimento. Quando a gente desconhece alguma coisa, nós somos ignorantes no assunto. Se o Anderson falar para mim, vem cá, Renato, coloca aqui essa gravação aqui para funcionar, eu falo, não, eu preciso aprender sobre isso. No momento eu estou ignorante do assunto. Então, é nesse sentido, a humanidade não entendia, não compreendia. E a pergunta é, qual a responsabilidade desses que faziam esses sacrifícios? Bom, primeiro, isso era agradável aos olhos do Pai? Não. Mas, como ele via essas atitudes, assim como ele vê as do momento presente. Ele compreende a infância da humanidade que existia lá e que ainda existe aqui. Porque quem guerreia está onde? No nível avançado de humanidade? Não. Não é? E isso no nível mais
pessoal nosso. Será que não guerreamos também? Será que quando a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala-se sobre duelo, e a gente se remete aos duelos que haviam antigamente, mas os duelos mentais e os nossos pensamentos, que muitas vezes são velados, mas que existem também duelos. Então, nós estamos num processo ainda de emancipação, digamos assim, da ignorância. E aí vem a resposta no sentido de que tudo depende da intenção. Quanto menos conhecimento se tem, menos responsabilidade também. Por isso que Jesus falava, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então é diferente. Até o Evangelho segundo o Espiritismo tem um exemplo que coloca alguém que, por exemplo, acaba atentando contra a vida de alguém numa situação em que ele foi pego de surpresa ou que acabou reagindo de uma forma automática, sem muita reflexão. Claro que isso não vai tirar a responsabilidade, mas é só um comparativo. Por alguém que estava ainda distante dessa lei divina, no sentido de compreendê-lo, e a intenção dessa pessoa era talvez proteger alguém. Então, tudo é intenção. E aí a gente pega um outro caso de alguém que premedita, de alguém que, por pura vingança, faz a mesma coisa. Então, a questão é, qual a intenção que movia? A nossa responsabilidade é exatamente aquela que será consoante a essa intenção. Ok? Então, não dá para a gente estabelecer juízos, porque quando a gente entra nesse mérito, nós com certeza vamos nos equivocar, porque nós não temos a ciência da realidade espiritual daquele ser, nada disso. Por isso Jesus falava, não julgueis, não é? Porque com o juízo que julgares serás também julgado. Então isso a gente deixa para o Pai, que é todo justiça. Mas é um momento de transição ainda da humanidade, assim como as crenças politeístas gradativamente foram sendo modificadas. Tá bom? Mais alguém? Ninguém? Tudo certo? Tá bom. Depois a gente faz umas perguntinhas aí. Então aqui, pessoal, tem a divisão didática da lei natural, né? Só para a gente repassar. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a mais importante, lei de amor, justiça e caridade. Então nós estudamos a lei de adoração e agora nós vamos falar um pouco sobre a lei do trabalho. Quer dizer que sobre a lei de adoração está tudo certo? Tranquilo, podemos avançar. Vejam só que essa é uma divisão didática, não é taxativa, ela é exemplificativa, ela nos ajuda a abordarmos todos os âmbitos da vida em sociedade. Percebem? Então, a relação humana está, de alguma forma, manifestada em cada uma dessas leis. Mas a gente tem que pensar que a lei é uma só, que é a lei de amor. E que em todos esses âmbitos que nós estamos vendo, ela deve ser manifestada pela criatura dele, que também é amor. Na teoria é fácil, não é? Mas é importante partir da teoria porque às vezes a gente está inserido num contexto religioso ou filosófico, mas sem entender isso. Sem entender que nós somos parte dele e que nós temos relação uns com os outros. Porque na medida em que eu maltrato o meu semelhante, que também é filho dele, eu estou me maltratando. Então, como eu vou amar a mim mesmo maltratando o outro? Por isso que esse amor começa consigo. Então a gente vê que tem uma lógica. É como se fosse uma
uma teia de aranha gigantesca, né? Em que lá a pontinha dela, da onde parte todos esses liames, está o Pai. E nós somos criaturas. Não que somos partes dele, nós somos criaturas dele. Mas nós estamos todos interligados uns aos outros. Então, independentemente dos laços consanguíneos, nós somos irmãos perante ele. Isso é bonito a gente pensar. Porque independentemente de eu ter uma relação consanguínea com alguém que conheci recentemente, este alguém aqui é meu irmão, é minha irmã. Fazendo por ele ou por ela, estarei fazendo por mim. E estaremos o quê? Caminhando nesta lei do progresso, na direção dele. Puxa, mas o que pensar dos políticos corruptos? Os pensamentos, né? Já vão pro... Eles são emanados e criam aqui uma... Né? Os políticos corruptos. Meu Deus. Né? As autoridades que deveriam honrar os seus cargos. O que dizer disso? É meu irmão? É minha irmã? Sim. Profundamente equivocado ou equivocada perante a sua própria realidade de vida, e às vezes vai demorar um bom tempo, e às vezes nem é uma só existência para reparar o caos pelo ato voluntário de se distanciar da lei dele. Assim como nós agora estamos assim, acho que nós estamos naquela condição, vamos pensar os náufragos, não é? Que decidiram lutar, pegar a boia e falar, não, eu vou viver, eu posso me salvar. Né? E como que eu posso viver, como eu posso me salvar? Deixando o homem velho, a mulher velha para trás, que certamente passou por nós, em existências pretéritas. Por isso, não devemos nos impressionar com os acontecimentos. E nem achar que somos muito superiores, porque estamos todos encarnados no mesmo planeta de expiação e de provas, com o nosso passado a ser consertado. Então, quando a gente pega a boia, a gente decidiu consertar o passado. Como que a gente conserta o passado? Vivenciando a lei de amor, que por si só anula o mal que foi feito. Deus é tão bom e misericordioso que permite, pelo bem que a gente faz hoje, anular o mal que foi feito ontem. Por isso a gente não precisa saber o que fizemos, importa saber o que estamos fazendo agora e daqui para frente. É isso que importa. Porque naturalmente a energia do bem vai o quê? Transformando o nosso corpo espiritual, porque é a alma que pensa, que sente, que deseja. E reverbera automaticamente no nosso corpo espiritual ou perispírito. E é isso que leva a gente à terra firme, vamos colocar assim. Tá bom? Então vamos lá. Lei do trabalho. Dei spoiler. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Sim ou não? Interessante essa pergunta porque ele fala assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então ele já está dizendo que o trabalho é uma necessidade. Mas essa necessidade de se trabalhar, ela está dentro desse prisma da lei divina? Sim e muito sim. Porque não há progresso sem trabalho. O espírito precisa mover-se na direção do seu autoaprimoramento, do seu desenvolvimento moral e desenvolvimento da sua inteligência para poder evoluir. E o trabalho nos faculta esse caminhar, né? Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a pessoa desencarna, a gente ouve assim, descansou. Na verdade, a gente vai dizer, o corpo pereceu, mas o espírito
segue jornada afora e, se não estiver disposto a trabalhar, vai ficar estacionado até decidir se colocar nessa direção. Alguém já leu o livro Nosso Lar? A maioria já leu. Então a gente vê que André começa a tomar um rumo diferente, André Luiz, na sua marcha evolutiva, quando ele se humilda, entende que a profissão de médico ficou, que lá isso não tem a relevância que ele entendia. É claro que guardamos a bagagem do que aprendemos, mas não que o tornaria melhor ou teria qualquer tipo de privilégio no mundo espiritual. E quando ele pega a vassoura para começar a auxiliar, a entender que o servir é o trabalho, não é? O estar se dedicando à proposta do bem é o trabalho, aí que ele começa a se desvencilhar de algumas energias internas que o mantinham ainda muito ligado e apegado à crosta terrestre, né? Sobretudo ao núcleo familiar. Então, quando ele trabalha o perdão verdadeiramente no mundo espiritual, é que ele consegue fazer uma volitação significativa. Ele não conseguia. Por quê? Porque é o peso do espírito que possibilita esse volitar de uma maneira a transpor barreiras, vamos colocar assim, barreiras vibratórias. Então ele começa a entender que o trabalho fazia parte. E ele vai e começa a sua senda, o seu desenrolar aí das atividades no mundo espiritual e começa a entender o que é felicidade de verdade. Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque isso é uma necessidade, algo que nós temos que cumprir, nós temos que empreender. Não precisa ser exatamente o que está escrito, o que vocês acham, o que vocês imaginam, porque o que vocês acham com certeza tem lógica na resposta, né? Uhum. Então vamos ver o sentido disso. É uma consequência da nossa natureza corpórea. Então, antigamente nós caçávamos para nos alimentar. Atualmente a gente trabalha para isso. Evoluímos um pouquinho. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quando a gente fala expiação, o homem está expiando o seu passado. Vamos pensar assim, alguém que se suicida com um tiro na cabeça reencarna como um feto anencefálico, por exemplo. É só uma hipótese. Aquela consequência ou causa ter tido aquela origem, né? Então, o que a gente está vendo aí? Uma consequência negativa de uma ação igualmente contrária à lei de Deus. Então, a expiação é isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, as nossas profissões, muitas vezes, ainda na Terra, não tem necessariamente uma correspondência com a nossa real afinidade. Nem sempre. Então, muitas vezes, nós podemos estar inseridos numa profissão porque nós estamos procurando fazer ou reescrever uma história que foi mal escrita. Então, muito que provavelmente, o juiz de hoje teria sido. Nós estamos falando em algo que é relativo e não absoluto. Aqui a gente não torna nada absoluto a não ser o amor divino, ok? Mas pode ser que aquele juiz tenha sido um mau juiz. Então ele vai procurar consertar. Então quando fala expiação, muitas vezes se relaciona a algo que nós precisamos executar no sentido de pacificar a nossa consciência. Porque o que promove
A diluição do sentimento de culpa, que quando o espírito toma consciência dos seus equívocos, a tendência é o arrependimento. Mas o arrependimento tem que vir acompanhado da reparação. Se tiver um arrependimento com sentimento de culpa, o espírito fica estacionado. Ele não consegue evoluir. Ele fica ali, circunscrito àquela problemática emocional interna. Então, ou isso vai desencadear um processo de depressão, suicídio, coisas do tipo. São hipóteses. Mas, na verdade, ele precisa o quê? Transcender a culpa, assumir a sua responsabilidade e reparar. Porque o Dr. Bezerra de Menezes fala que não há atitudes irreparáveis. Todas as atitudes são reparáveis. O que não devemos tornar a fazer ou repetir aquelas que não foram adequadas. Mas todas têm a possibilidade de reparação. Então, quando a gente decide reescrever uma história, nós estamos com uma página em branco, meio que deixando o passado num arquivo morto que vai desaparecer com o tempo. Por quê? Porque a nossa consciência se pacifica. Então, aquele juiz que foi equivocado vem e se torna um juiz justo, a consciência dele está se reencontrando e ele consegue avançar. E muitas das nossas profissões têm um pouco de alguma coisa que a gente tem que fazer melhor. A gente tem que procurar enxergar ali o que precisamos melhorar. É bom ter esse pensamento para a gente estar sempre aprimorando. Mas há também aquelas profissões que são provas, que nós escolhemos, que também não são aquelas necessariamente atreladas à nossa afinidade. Por exemplo, alguém pode estar trabalhando no telemarketing para aprender alguma coisa. Alguém gosta de receber ligação, hein? E quantas desligadas ou então cortadas, né? O operador do telemarketing está lá, né, fazendo seu trabalho, recebe. Será que não tem que trabalhar paciência, resignação, né? Fazer empatia também, a pessoa, né, não está interessada naquilo. E muitas vezes trabalhar até perdão, porque às vezes existe uma forma mal educada até de se reportar, não é? Então, será que não tem uma prova ali também? Se não é expiação, é prova. Se não é prova, é expiação. E no fim das contas, é tudo aprendizado. É tudo necessidade. Né? Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso aqui. E o meio de aperfeiçoamento da sua inteligência, porque além de ser uma necessidade, é uma maneira do espírito adiantar-se nesta asa da inteligência. São duas asas. Somos todos futuros anjos, não é isso? Então, o anjo tem asa, não tem asa? É a asa da moralidade e a asa da inteligência. Precisamos equalizar as duas para um bom voo. E o trabalho é o que nos proporciona as duas coisas. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Você pega alguém que escolhe ser morador de rua. Escolhe. Porque, às vezes, há a possibilidade de sair daquele contexto, ir para um local, para um abrigo. Já vimos casos em que não se quer ir. Pode, mas não quer. Porque tem disciplina, não pode beber, tem horário para isso, horário para aquilo, tem que sair para procurar trabalho. E às vezes o espírito não quer. E aí, de repente, passam-se décadas e é o mesmo contexto. É o mesmo contexto. Esse espírito está desenvolvendo a sua inteligência? Outro dia eu me deparei com uma cena que eu lembrei de uma pessoa que, algo 30 anos atrás,
ela estava no local que eu estava pedindo, entrava para pedir, né? E nem era uma pessoa mal apessoada, não. Assim, ela estava até que adequadamente trajada, mas pedia. Passados mais de 30 anos, não é que eu encontro a mesma pessoa fazendo a mesma coisa? Falei, nossa, né? Então, escolheu esse caminho. Agora, será que essa inteligência está sendo desenvolvida? Será que ela está enfrentando desafios que o trabalho oferece, que as relações proporcionam? Não é? Não. Então ela acaba estacionando. E o que a gente não deve é estacionar na nossa marcha evolutiva, porque retrogradar a gente não vai retrogradar. Então, o nível espiritual que nós estamos, nós vamos daqui seguir. Não vamos retrogradar. Mas também, às vezes, o espírito pode estacionar, ficar naquele mesmo patamar. Ok? Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, todo trabalho é digno e há uma necessidade. Né? Sem o trabalho, como que a gente se alimenta? Até aqui tudo bem? Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então, Kardec faz uma constatação e, de fato, né, os animais eles não precisam de tutores humanos para cumprirem o seu papel na evolução. Não é? Alguém já viu alguém sendo tutor de um jacaré, de um sapo, coisa do tipo? Não. A natureza é muito sábia. Por quê? Porque tem a mão de Deus. Né? E os animais têm os seus instintos de preservação da vida, de conservação, estão cumprindo o seu papel, a lei de reprodução também está ali presente, porque eles estão caminhando rumo à sua evolução e ao que chamamos humanidade. Um dia adentrarão o reino hominal também. Mas isso é um assunto para um outro momento, porque aí fica um pouco complexo a gente falar disso. Mas nós já estagiamos enquanto espíritos antes, chamados princípios inteligentes, nos reinos infra-humanos, inferiores ao reino hominal. E os animais estão caminhando também para essa ascensão, para essa evolução. Então, tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação, executando inconscientemente os desígnios do Criador. Então, existe Deus presente em tudo. O trabalho do homem visa duplo fim, aqui é importante: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Interessante a gente refletir sobre isso. Né? Então, desenvolvimento da faculdade de pensar cada vez melhor, cada vez de forma mais clara, com mais conexões de sinapses. Então, dizem que nós usamos pouco do nosso cérebro, não é isso que os estudos dizem? Uns dizem 5%, outros 10%. Na verdade, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para que espíritos até mais adiantados pudessem encarnar ou encarnar e aproveitar melhor, digamos, essa capacidade cerebral. É como se nós tivéssemos uma potência de 1000 watts para ser utilizada, mas a energia que chega lá é de 10. Tem capacidade, tem potencial, mas, nesse caso, a inteligência humana ainda não assambarcou a potencialidade plena do cérebro. Ok? Então, quando a gente fala
em pensar, quem é que pensa? O cérebro? O silêncio, assim, às vezes dá um frio na barriga do facilitador que vocês nem imaginam. Vamos lá. Quem pensa é o. Vamos pegar uma divisão didática, né? Alma, o espírito, que é o que somos. Todo mundo concorda? Nós somos almas ou espíritos, tanto faz, falar uma coisa ou outra. Okay? Criados por Deus, okay? Encarnados na Terra. Para que o nosso corpo se manifeste no planeta, precisamos de um corpo espiritual ou perispírito. Para que esse corpo espiritual ou perispírito, que é o molde, a energia matriz do corpo físico, forme o corpo físico. Se não houver um espírito ligado ao produto da concepção, gametas masculino e feminino, se não houver um espírito ali ligado, o embrião não se desenvolve. Não há o zigoto, não há as divisões celulares que vão dar surgimento a um ser lindo e esbelto como vocês. Sem o espírito não tem formação de um corpo, certo? Tudo bem. Então nós não somos o nosso perispírito. Ou somos? Não. Nós utilizamos um perispírito. Assim como nós não somos o corpo físico, certo? Certo. Nós nos manifestamos num corpo. Tudo bem? Então quem pensa é o espírito ou alma, né? Quem deseja, quem sente, quem almeja é o espírito. Por isso que tudo que nós pensamos também reflete no corpo espiritual. Aquela pessoa é um anjo, ela não faz mal para ninguém, ela não fala mal de ninguém, ela vive a vida dela tranquilamente, mas ela nutre um sentimento de revolta e de ódio por alguém silencioso. É o espírito que está ali manifestando uma energia. E aquela energia, como a gente já falou, é contrária à essência desse ser. Porque a essência desse ser é o quê? É amor. Ok? Então o que acontece? Os nossos pensamentos refletem-se de forma automática e contínua no corpo espiritual. Reverbera automaticamente. Automaticamente. Pensou, reverteu no corpo espiritual. Pensou, reverteu no corpo espiritual. E é claro que as ações também terão impacto no corpo espiritual. Então, talvez essa pessoa daqui a uns anos é acometida de uma doença grave e venha desencarnar. Pode ser. Por quê? Porque o seu pensamento, o pensamento do espírito, maculou o perispírito e que isso acabou reverberando no corpo físico, que serve como um dreno. O corpo físico ele serve muitas vezes para drenar uma doença. Então, aos olhos do espiritismo, a doença muitas vezes é o processo de cura. E aí a gente está vendo o quê? Uma atividade que é mental, mas que teve uma repercussão drástica. Por quê? Porque houve uma desconexão com a lei divina. Porque a lei divina manda odiar ou guardar ressentimento ou manda amar. Não é isso? Então é o ser que pensa. E quanto mais trabalhamos no bem, mais pensamos no bem. E quanto mais pensamos no bem, mais nós conseguimos transcender espiritualmente. Sem deixar de sermos humanos. Sem deixar de gostar de uma pizza, de um café, não é? De ser humano. A ideia não é que viremos anjos da noite para o dia, mas é que nós pensemos na nossa realidade espiritual. Então a gente tem que refletir bem sobre isso. Nos mundos mais. Oi.
Tem, mas ele não se compara àquele desenvolvimento que vai acontecer no reino nominal. Porque no reino nominal, o pensamento ele é contínuo. No reino animal, ele é fragmentado. Não existe ainda o livre-arbítrio, não existe ainda o império da lei de ação e reação acontecendo. Mas os animais também vão evoluindo, vão desenvolvendo a sua inteligência. Tanto é que se a gente compara, existe um estudo bem interessante comparando o cérebro humano com o cérebro de alguns animais, e a gente vê que é muito próximo. Então é algo que tem mais a ver com o aspecto qualitativo do que quantitativo. Em vários aspectos. Então, quando a gente pensa no chimpanzé, e o Emmanuel dá um relato muito importante no livro A Caminho da Luz, que a gente vai ver no semestre que vem, quando a gente vai estudar a vinda de Jesus ao planeta, e como se deu a formação do planeta, e a gente vai estudar a evolução do princípio inteligente no segundo semestre também, porque a gente faz uma ponte com esse cristianismo nascente, trazendo a vinda de Jesus e para entender a formação da vida no planeta Terra. Então lá ele vai dizer o seguinte, que se você avalia uma escada evolutiva no reino animal, existe toda uma lógica. Os animais também vão mudando de categoria. O cachorrinho vai ser sempre cachorrinho? Não, ele vai evoluir para espécies mais adiantadas. Quando a gente pensa no chimpanzé, seria, digamos, algo próximo do ápice dessa escada dentro do reino animal. E Emmanuel explica que no mundo espiritual existe uma transformação. É como se esses espíritos, já em condições de passarem a encarnar como humanos, no mundo espiritual passam por processos ali em laboratórios, em todos os departamentos próprios que vão promover as mudanças necessárias no corpo espiritual desse chimpanzé para que ele possa ajustar-se à forma perispiritual humana e passarem a ter as suas primeiras encarnações como humanos. Ok? E aí a gente vai pensar, puxa vida, mas quer dizer que eu fui um chimpanzé. Bom, gente, faz muito tempo isso, a gente não precisa nem pensar a respeito. Né? Porque se nós já estamos aqui nesse caminhar de autoconsciência, porque esse estágio, digamos, ainda tão embrionário do desenvolvimento humano, aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Sem falar que é possível que tenhamos vindo aí de outros planetas e tudo mais. Então, a nossa jornada é muito longa já. Mas que isso é algo que acontece e é natural, é da lei, é da vida. Isso acontece. Certo? Então, respeito aos animais, porque tratam-se de princípios inteligentes. Tem alma. A gente não usa, a gente usa mais essa expressão para os humanos, né? Mas esse princípio inteligente é como se fosse a alma dos animais. É a alma dos animais. Né? Então, tem a sua inteligência? Tem a sua inteligência. Estão cumprindo o seu papel? Estão cumprindo o seu papel. Estão, muitas vezes, se exercitando no sofrimento, porque muitos sofrem. Muitos sofrem. Às vezes eu passo numa praça que tem lá os cavalos, né, da cavalaria da polícia militar. Aí você olha aqueles cavalos lá tão quietinhos ali, até com a perninha assim. Eu falo, santa da paciência, me empresta um pouco que eu preciso de vez em quando. E a gente vê o animal se exercitando também, na paciência, na resignação, no sofrimento, né? Já preparando para aquilo que vai vir em algum momento, em alguma época da eternidade, a gente não sabe quando. Quem quer falar? Ninguém? Impera os instintos. Então, eu pergunto assim para você, conforme essa evolução ainda assim, por exemplo, quando eles passaram, o espírito deles foram transformados, é porque eles já também estão deixando de ter esse domínio dos espíritos? Não.
existe um desenvolvimento da inteligência que os permite ingressar num outro reino. Tanto é que nas primeiras encarnações humanas, pensemos nos homens das cavernas, ainda os peludinhos ali, aquela coisa toda, nós estamos vendo que a predominância dos instintos. Os instintos estão com a sua força máxima. Exatamente. Então, simples e ignorante. Então, eu preciso me alimentar, eu vou matar. E aí que entra a questão da intenção, né? Você vai comparar um ser nas suas primeiras encarnações que tira a vida de alguém para se alimentar com a de algum da época atual que o faz, né, por profunda desconsideração ao outro, por nada, praticamente. Então a responsabilidade de um e de outro é completamente diferente. É aí que entra a intenção, que a colega falou, né? Então os instintos imperam de forma vigorosa. Então a predominância praticamente absoluta da natureza animal sobre a espiritual. Então, nós vamos encarnando, reencarnando, 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 vamos evoluindo, aprimorando a inteligência, algum senso de moralidade. Então, vamos tendo sensações, depois sentimentos, e posteriormente o amor, né? Despertamos para o amor, que é o requinte do sentimento. E qual que é o objetivo? Justamente fazer com que o objetivo da evolução, a natureza espiritual se sobreponha à natureza animal. Okay? Que ainda temos a natureza animal. Né? Ainda temos. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Mundos mais adiantados, há muitas moradas na casa do Pai. A lei é do progresso, a lei de trabalho, ela é uma lei divina. Dá para a gente dizer que a lei divina é só para o planeta Terra? A lei divina é para o universo. Né? E é claro que cada mundo vai ter o que? Uma necessidade. Né? Então, mas o trabalho sempre vai existir. Muda a natureza do trabalho, mas a necessidade do trabalho sempre vai existir. Quanto menos materiais são estas necessidades, nestes mundos, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. É por isso que às vezes a gente vê, não vejo a hora de me aposentar. Porque aí, né? E às vezes vem no trabalho como um fardo, né? Uma coisa, e na verdade é uma bênção. Por mais que a gente talvez não tenha tanta vontade de realizar o que a gente realiza, mas é uma bênção. É uma oportunidade para a nossa evolução. E quando se aposenta, não vamos parar. Tem aposentados aí? Olha só, todo mundo estudando, parabéns, fazendo. Temos que fazer, trabalhar, manter a mente ativa e ativa no bem. Ativa no bem, porque senão muitos estados de enfermidades na idade mais avançada acabam advindo daquela sensação de que o tempo está terminando e eu não fiz o que eu tinha de fazer. E isso começa a dar um curto-circuito no tico e teco e muitas doenças advêm por conta disso. Não é nem causa e efeito de outra vida. Ou dessa. Às vezes a inércia dessa. Entendem? Então, qual foi a maior dificuldade de André Luiz no mundo espiritual? Quando ele se depara com a realidade de que a vida continua, de que os pulmões respiravam, de que o coração batia e que a individualidade dele era a individualidade dele. O maior problema foi um problema de consciência em relação ao pesar acerca do tempo desperdiçado. Tempo perdido. Não é? Então, é isso que a gente tem que se ater.
Aproveitar o nosso tempo e, sobretudo, entendendo que o nosso progresso espiritual precisa vir junto com as nossas demandas materiais. Não pode estar apartado. Né? Então, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. Ah, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar ao... Não, é o aqui e agora. A gente tem que pensar exatamente nesse momento. Muito bem. Vamos aqui. Aqui, essas perguntas, elas vêm no sentido de... vamos lá. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil, né? Então, uma impossibilidade material, corpórea, né? Então, Deus é justo, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Aqui que é o problema. Porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Né? Puxa, o que um idoso pode fazer? Muita coisa. Muita coisa. Né? E aí vamos colocar essa ideia do idoso mais 80, né? Porque não dá. Mais 85, porque você vê a Dona Lourdes aqui. Dona Lourdes está com 8,5, não sei. Né? 8,6? E trabalha, viu? Mulher trabalha. Trabalha. Mente ocupada, o corpo responde. Quando a ociosidade começa a invadir gente aí, né? Aquela mocinha de 30 já está, ai meu Deus do céu. Então a gente tem que pensar nisso, né? Oi? 90 a mais, isso aí. Então aqui fala da necessidade também dos filhos colaborarem, não é, com os pais nesse momento da idade mais avançada, não é? Porque a ideia é a piedade filial, a ideia é esse auxílio recíproco. Então a família é a célula da sociedade e é ali que nós vamos desenvolvendo esses sentimentos de assistência, né? E não de descuido, de desleixo, de desconsideração. Então começa com a família. Como que a gente assambarca um amor à humanidade se isso não começa no núcleo? Precisa começar no núcleo. Seja como estiver constituído o núcleo. Mas existe alguma coisa ali e precisa ser, então, o laboratório evolutivo, né? O repouso ele faz parte, né? O repouso faz parte, mas o trabalho ele precisa vir no sentido de o seu limite ser o limite das forças. O limite das forças, mas o repouso ele é necessário. Justamente ele coloca, né? E dá liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Ou seja, é o momento que a gente tem também para olhar para si, para fazer um balanço de vida, para analisar as nossas atitudes. Né? Então, última questão do Livro dos Espíritos, depois deem uma olhada, Santo Agostinho fazendo lá o inventário diário das ações. Então, esse momento do repouso também serve para se fazer um balanço. Okay? Que pensados que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho, infringência da lei divina, claro, haverá consequências. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, tem o direito ao repouso. Podendo trabalhar, trabalha. Mas o que fará o idoso que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí que vem, né? A piedade familiar, a compaixão, a fraternidade, o amor, que deve amparar e deve cumprir a lei de caridade, já que a lei de amor, justiça e caridade é a mais importante de todas.
Bom, gente, então só para a gente fazer um link com a lei de adoração. Lei do trabalho, lei de adoração. Entregar-se à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos olhos dele? A pessoa também não trabalha, né? A contemplação é só uma contemplação. Tudo bem que... puxa, mas o meu trabalho é mental, então é trabalho. Mas espera aí, nesse caso, não é, né? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Essa eu trouxe de volta para a gente colocar na geladeira, tá bom? Recorta, coloca lá, para a gente lembrar que a nossa natureza é amor, mas o que dá evolução é a caridade, que é o fruto desse amor. É o que se advém desse amor. O que se faz com esse amor. Né? É isso aí. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Ninguém está aqui a passeio. Né? Aquele que se consome na meditação e na contemplação, e se consome, não aquele que medita. Vamos separar as coisas. Né? Meditar é saudável e importante. Nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Muito bem. Olha que interessante a ligação que a gente pode fazer entre a lei de adoração e a lei do trabalho. Quando a gente pensa na oração, vamos orar, mas vamos trabalhar, vamos agir, vamos semear o bem. Né? A prece, portanto, é agradável a Deus quando ditada pelo coração e proferida com fé, fervor e sinceridade, e melhor ainda quando, juntamente à prece, estamos nos movimentando na direção de nós mesmos, da nossa essência amor. Renovação interior, podemos dizer, como sendo uma nova ação interior. Uma nova ação interior para que a gente cumpra esse nosso objetivo, esse trabalho, e também assumimos um compromisso conosco de fazermos o melhor possível para adentrarmos nesta vivência do amor. Amor somos. Estamos vivenciando ou o quanto estamos vivenciando dessas virtudes. Lembrando que não há espaços vazios em nós. Se não há uma virtude, há uma imperfeição. Então vamos pensar na virtude para trabalhá-las, e automaticamente a gente supera, transcende a imperfeição. Certo? Algum comentário? A partir da autoanálise nos conhecemos. Nos conhecendo e sabendo da essência que somos, nós alcançaremos uma vida plena. E a vida não é só quando a gente se refere ao mundo espiritual. A vida é a vida. Uma vida, várias existências. A nossa vida é a nossa vida. Em um contínuo. Assumimos corpos diferentes de manifestação, mas o espírito, ele segue a sua vida. E aqui também é vida. Mas, no nosso caso, desses que nós estamos vendo uns aos outros aqui, encarnados. Os demais, desencarnados que não estamos vendo, mas também com suas vidas rumo à evolução. Tudo bem? Podemos fechar?